Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Boa tarde a todos os pais que me assistem. E vamos estudar? Para começar, vamos fazer uma oração. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Cruzo agora todos eles para fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Nos abençoa em tudo e nos ajuda a aprender mais uma lição. Abençoa os professores e também aos pais. Em nome de Jesus, amém! Então, agora a gente vai fazer a chamada. Vamos lá? Daniel Coelho, presente. Eliara de Jesus, Caion Ivan, Pedro Lucas, Pedro Paulo, Tiago Pereira, Wesley Arthur. Muito bem. Português, página 52. Hoje vamos estudar sobre verbete. Hoje, a gente vai falar sobre os verbetes de dicionário. A gente vai conhecer algumas características do dicionário e dos verbetes que nos ajudarão a identificá-los. Uma dessas características é que os verbetes de dicionário sempre aparecem em ordem alfabética, para que fique mais fácil da gente encontrar as palavras. Bom, os verbetes de um dicionário são, então, palavras no dicionário com separação silábica, definição e, às vezes, com antônimos. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo para poder identificar todos os elementos que caracterizam um verbete de dicionário. A separação das sílabas na palavra, a definição da palavra e os antônimos dessa palavra, que, às vezes, podem aparecer. Bom, hoje eu trouxe um exemplo de verbete da palavra dormir. Vamos ler esse verbete e depois vamos tentar entender todas as informações que ele traz para a gente. Ele começa assim. Dormir. 1. Descansar em estado de sono, adormecer. Antônimo de acordar. 2. Perder a sensibilidade de partes do corpo, adormecer. Bom, o que a gente leu aqui foram duas definições diferentes para a palavra dormir. Se a gente for prestar atenção nessa palavra, no verbete que eu trouxe de exemplo hoje, a gente consegue perceber que ela aparece mais destacada do que as outras palavras da frase. Ela aparece em negrito. Isso porque, assim, a gente consegue saber claramente de qual palavra a gente está falando, o que ajuda também na hora de encontrar essa palavra num dicionário. Se a gente prestar um pouquinho de atenção nela, a gente vai perceber também que ela está dividida em sílabas, nas suas duas sílabas, dor e mir. Essa é uma característica do verbete de dicionário. Ele apresenta várias informações sobre uma palavra e, dentre elas, a sua divisão silábica. Como a gente pode ver, a palavra dormir está dividida em duas sílabas. Bom, logo em seguida, a gente tem as definições dessa palavra. O número 1 indica a primeira definição possível para a palavra dormir. Ela é a seguinte: descansar em estado de sono, adormecer. Bom, o que o verbete do dicionário está dizendo para a gente, então, é que dormir é a mesma coisa do que descansar em estado de sono. Logo em seguida, ele mostra para a gente uma outra definição possível sobre essa palavra: perder a sensibilidade de parte do corpo, quando, por exemplo, o nosso braço, a nossa perna fica dormente. São dois significados diferentes para uma mesma palavra. Assim, a gente consegue perceber duas definições para ela. Bom, se a gente continuar lendo o verbete, a gente vai perceber que existem outras definições, mas vamos usar só essas duas primeiras para que a gente só consiga entender como funciona um verbete de dicionário, tudo bem? Bom, uma outra característica sobre o verbete de dicionário é que, às vezes, ele pode apresentar para a gente um antônimo. Se a gente for ler a primeira definição, a gente vai perceber que, no final dela, a gente tem uma setinha vermelha apontando para trás e a palavra acordar. A setinha vermelha mostra para a gente que a palavra que vem em seguida é um antônimo da palavra do verbete, da palavra dormir. Um antônimo é, então, uma palavra oposta,
com um significado oposto. Vamos ler de novo para ver se a gente consegue entender melhor. Dormir. Definição número 1. Descansar em estado de sono, adormecer. Antônimo, acordar. Bom, o que o verbete está dizendo para a gente é que dormir é a mesma coisa do que descansar em estado de sono, porém, é o oposto, o antônimo, de acordar. Bom, uma outra característica do verbete de dicionário é que, às vezes, alguns trechos são abreviados. Se a gente for prestar atenção na terceira definição da palavra, a gente vai perceber que ela começa com fig, 3 letras e um ponto final. Essas 3 letras, F e G, indicam para a gente uma palavra abreviada, a palavra figurado. A terceira definição desse verbete, então, mostra para a gente uma definição no sentido figurado da palavra. É um pequeno trechinho abreviado para que ele caiba melhor nas páginas do dicionário. Bom, já que a gente falou de página, é importante que a gente saiba uma outra coisa sobre os verbetes, sobre os dicionários. Mesmo que a gente possa ter em casa, na estante da nossa prateleira, um livro, um dicionário impresso, existem também dicionários virtuais, dicionários na internet. Uma característica desses dicionários de internet, que a gente pode ter em computador ou celular, é que as palavras não precisam ser encontradas de acordo com a ordem alfabética. Enquanto que no dicionário impresso a gente precisa passar página por página para encontrar a nossa palavra, nos dicionários virtuais a gente procura a palavra fazendo uma pesquisa. É muito mais rápido de encontrar, buscando direto pela palavra. O exemplo que eu trouxe para a gente do verbete é um exemplo de um dicionário impresso. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o verbete de dicionário. Vimos que ele possui algumas características que a gente precisa conhecer, não só para poder compreender um verbete de dicionário, mas também para que a gente consiga encontrar com facilidade as palavras em um dicionário impresso. Bom, uma dessas características é a separação silábica. A palavra que aparece abrindo o verbete de dicionário geralmente aparece dividida de acordo com as sílabas. Uma outra característica importantíssima é que, logo depois da palavra, a gente possui sua definição. A definição da palavra, no verbete de dicionário, é o que mostra para a gente o significado dela. Vimos também que um verbete de dicionário, seja impresso, seja virtual, pode apresentar antônimos e sinônimos, ou seja, palavras com significado oposto daquela que estamos pesquisando, ou palavras com significados iguais. Além disso, um verbete de dicionário também define a classe e gênero da palavra. Ou seja, é normal aparecer para a gente, de maneira resumida, em um verbete de dicionário, se a palavra é um substantivo, um adjetivo, enfim. E para fixar, a agenda já está disponível lá na plataforma. Faça suas atividades com capricho. E atenção, agora vamos entrar na aula de inglês. Pause o vídeo sempre que for necessário para não perder nenhum conteúdo. E nossa aula de inglês hoje é sobre os nomes das partes do corpo humano, vocábulos, página 36. Partes do corpo humano, parts of the human body. Esse é o corpo humano. Ele é formado por muitas partes. Corpo em inglês se diz body, body, body. Essa é a cabeça. Em inglês se pronuncia head, head, head. Abaixo da cabeça temos o pescoço. Em inglês se diz neck, neck, neck. Esse é o cabelo. Em inglês se diz hair, hair, hair. Essa é a orelha. Em inglês se diz ear, ear,
ear. Se for dizer orelhas, no plural, é só adicionar a letra S, ficando assim. Ears, ears. Esse é o olho. Em inglês se diz eye, eye, eye. Olhos em inglês se diz eyes, eyes. Esse é o nariz. Em inglês se diz nose, nose, nose. Essa é a boca. Em inglês se pronuncia mouth, mouth, mouth. Na região frontal da cabeça é onde fica o rosto. Em inglês se diz face, face, face. Essa região do corpo humano é chamada de tronco. Em inglês se pronuncia torso, torso, torso. Esse membro superior é chamado de braço. Em inglês se diz arm, arm, arm. Nessa região temos o cotovelo. Em inglês se pronuncia elbow, elbow, elbow. Essa é a mão. Em inglês se diz hand, hand, hand. Esses são os dedos da mão. Em inglês se fala fingers, fingers, fingers. Esse membro inferior é chamado de perna. Em inglês se pronuncia leg, leg, leg. Esse é o pé. Em inglês se diz foot, foot, foot. Quando nos referimos aos dois pés, devemos dizer feet, feet, feet. Esses são os dedos do pé. Em inglês se pronuncia toes, toes, toes. E ficamos por aqui. Responda as atividades com capricho e não esqueça de mandar pela plataforma Clipe Escola. Estarei à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima aula. Tchau!